Eu tenho que continuar. Tenho que continuar porque o Clube do Remo abriu 2-0 contra o São Bernardo, mas cedeu o empate e sai do ABC Paulista com esse empate com sabor de derrota. Então no vídeo de hoje vamos analisar como foi esse duelo. Meu nome é César Marim, sou criador do canal Bastidores e convido a todos que não conhecem meu trabalho a conhecer através desse vídeo e de vídeos antigos. Gostando? Se inscreva no canal, deixe seu like, acione as notificações e comentem. Podem comentar à vontade, eu sempre participo dos comentários, isso é bem legal, assim o YouTube vai entender que vocês estão gostando do nosso conteúdo e vai compartilhar o nosso conteúdo para as demais pessoas. A proposta do canal é analisar o futebol paraense, como no vídeo de hoje vamos analisar esse São Bernardo 2, Clube do Remo 2. Clube do Remo que não veio formação tática muito parecida das outras partidas, o Clube do Remo escalado com dois laterais esquerdos de origem, Sábio e o Raimar autor até de um bonito gol. Então a formação tática do Clube do Remo muito parecida com outros jogos. E o Clube do Remo fez um primeiro tempo muito bom. Para mim, até o Remo sofreu o gol, pouquinho antes de meados do segundo tempo, era a melhor partida do Remo na Série C. Melhor inclusive daquele jogo contra a equipe do Londrina no Mangueirão. Por quê? Era um jogo difícil, o Remo jogava fora de casa contra o São Bernardo nervoso, o São Bernardo pressionado, o São Bernardo que perdeu na primeira rodada, precisava vencer esse jogo a todo custo, e você via a equipe do ABC Paulista extremamente nervosa em campo, e o Remo foi muito consistente. O primeiro tempo do Remo foi muito bom. O Remo ele vai para o intervalo vencendo o jogo de 1-0, jogando de uma maneira muito equilibrada, não dando chance para o adversário. No começo da partida, o São Bernardo teve algumas oportunidades, teve aquele lance que o Marcelo Rangel faz uma grande defesa com bandeirinha do impedimento, mas não estava impedido, ou seja, se esse gol ia pro VAR e acabar validando, só que foi um lance que ele não estava impedido, o Rangel fez uma grande defesa. Por quê? O Catalá também vai armar sua estratégia, e sabe que o Remo foi escalado com Sábio e Raimar, sabe que o lado esquerdo do Clube do Remo é mais forte que o lado direito, porque muitas vezes o Jaderson aparece também por aquele lado esquerdo. Então você faz um trio de Sábio, o Jaderson com o Raimar, e o São Bernardo soube explorar esse lado. Tanto é que nesse lance perigoso, quem estava marcando lá pela ala teve que sair é o líder, porque nem Sábio nem Raimar estavam lá naquela posição, naquele momento de ataque. Então o São Bernardo tentou explorar isso. Só que, lógico, como um jogo de xadrez, o Rodrigo Santana percebeu isso e o Remo conseguiu neutralizar essas jogadas pelas alas da equipe São Bernardo. Quando conseguiu neutralizar, só deu Remo. O Remo muito consistente no tempo, bom toque de bola, tendo posse de bola, criando oportunidades. Teve uma grande chance com o Ítalo na cara do goleiro que acabou desperdiçando. Mas depois, no lance do segundo gol, ele se redimiu do primeiro gol, né? Nesse segundo lance. Ele se redimiu de uma maneira bem legal. Ele teve bastante qualidade. Cruzamento vindo da esquerda, novamente, como nós dissemos aqui, o lado esquerdo do Clube do Remo, bem forte, mais forte que o lado direito. Ele se antecipa aos dois zagueiros da equipe São Bernardo, porque muita gente fala, ele não tem velocidade, não corre. Não é bem assim. Para tiros curtos, ele tem uma velocidade. Você não pode exigir dele ganhar na velocidade do zagueiro para tiros longos ou tiros médios. Aí ele não vai conseguir. Mas tiros curtos, poucos metros, 1, 2, 3 metros, ele pode sim chegar à frente dos zagueiros, como chegou, ele teve a percepção de jogo e acabou fazendo o gol. E o Ítalo ainda continua sendo, para mim, sem dúvida, o melhor centroavante do Clube do Remo. Ele se antecipa a defesa de São Bernardo, faz o primeiro gol e o Remo faz 1-0. O Remo vai para o intervalo com 1-0, jogando muito bem. Como eu disse, na minha opinião, foi o melhor jogo do Remo. Até o Remo sofreu o primeiro gol, foi o melhor jogo do Remo. Começa o segundo tempo, o Remo para cima. Jaderson dá uma boa assistência para o Raimar, mas sim, 90% de méritos do gol do Raimar, que parte de velocidade, dribla o zagueiro, na saída do goleiro, finaliza no canto esquerdo, do canto direito do goleiro, no contrapé do arqueiro de São Bernardo, fazendo 2-0, lá o Remo abria 2-0. Se antes da partida alguém chegasse pro Rodrigo Santana e falasse, olha, não vamos jogar, vamos fechar o empate, acho que ele aceitaria. Porque, enfim, empatou fora de casa com o São Bernardo. Antes da partida era um bom placar. Mas a partir do momento que você faz 2-0, você controla a partida, você tem um domínio e você tem a oportunidade de matar seu adversário, você acaba cedendo empate. Nós vamos chegar lá nessa questão de matar o adversário, que é extremamente importante nós citarmos aqui no vídeo. Você acaba vacilando. E o Remo, no erro da defesa do Clube do Remo, para mim o único erro da zaga do Clube do Remo, porque eu esteve bem. Eu acho que tanto o Rafael quanto o Ulisses estiveram bem na zaga do Clube do Remo. O Bispo entrou no decorrer de um tempo, mas falharam no gol. É óbvio que falharam no gol. O primeiro gol do São Bernardo, uma tabela de cabeça dentro da área para o zagueiro do São Bernardo cabecear na pequena área ainda. Você não pode permitir isso.
Então sim, foi um erro, uma falha da zaga do Clube do Remo. De maneira geral foi bem, mas falhou nesse gol. Mas esse gol não deveria prejudicar tanto o futebol do Clube do Remo como prejudicou, porque aí o Remo parou de jogar. O Remo fazia o melhor jogo do ano, o melhor jogo de todo o cenário que eu estou dizendo, né, que eu disse aqui, fora de casa, contra o São Bernardo, um time qualificado, um time que jogou uma primeira fase, jogou melhor que o Clube do Remo, então até que terminou na frente. Um time que precisava da vitória, estava desesperado, você abriu 2-0 e parou de jogar. O Clube do Remo parou de jogar e permitiu que o São Bernardo jogasse. Aí foi um Remo acuado. Para mim, o Rodrigo Santana ele demora um pouco fazer algumas substituições que entraram não surtiram efeito. O Sábio sai lesionado, entrou o Rafael Castro, que eu entendi aquele momento de entrar mais um zagueiro. Você perdia o meio-campo, o meio-campista, por quê? Porque o Raimar, que estava jogando com o meio-campista, vai para a ala esquerda e o Rafael e o Bispo que entrou vai completar a zaga. O Remo fica com uma linha de 5 defensiva, fica um 5-3-2 quando o Rafael Castro entra, e entra o Rodrigo Alves no lugar do Ítalo. Uma substituição que aí eu concordo, porque o Rodrigo Alves ele entra porque o Ítalo sai, já está cansado, e seria mais um jogador de movimentação na área. Só que acabaram, outras substituições também não surtiram o mesmo efeito. O Remo ainda teve a oportunidade, a bola do jogo para matar. 2 contra 2, Jadson, que não fez uma boa partida, por mais que tenha dado assistência para o Raimar no segundo gol do Clube do Remo, não fez uma boa partida do Jadson. Ele ataque em velocidade pela direita, uma boa jogada. Quando o goleiro sai, naquele 2 contra 2, era só rolar para o lado para o Rodrigo. O Rodrigo ia completar para o gol sem goleiro, o goleiro já tinha saído para o Jadson. O Jadson nem finaliza e nem cruza. Era um lance fácil. O jogador da categoria do Jadson, jogador profissional, era só tocar. O Rodrigo estava a 2, 3 metros dele, tocar de lado, um toque simples. E era um toque para matar o adversário. O Remo não matou e a bola pune, que na sequência o meio-campo do Clube do Remo não ajuda na marcação, vacila na marcação. A essa altura já tinha entrado até o Curuá no lugar do Bruno Silva. Finalização de fora da área e o São Bernardo acaba empatando o jogo. Como eu disse, o empate bom antes do jogo, mas no decorrer da partida, no cenário de 2-0, você é melhor que o seu adversário, o adversário esperado, você não podia ter tomado esse empate. Por quê? Era oportunidade de praticamente matar um adversário na competição. São 4 clubes, 2 vagas para acesso. Você praticamente tiraria um desses times para a vaga do acesso. É lógico que poderia classificar como o Amazonas. Ano passado perdeu as 2 primeiras e conseguiu o acesso. Foi até campeão da Série C. Mas o Clube do Remo perdeu uma grande oportunidade de eliminar praticamente o adversário da competição. Seria muito importante, ainda mais com o empate de ontem entre a equipe do Botafogo e o Volta Redonda. O Remo abriria 6 pontos, o Volta Redonda 4, Botafogo 1 e São Bernardo 0. O Remo ainda abriria 5 pontos de vantagem para o terceiro colocado. Mas não matou. Consegue um ponto importante, mas não pode cometer esses erros.